No combate à criminalidade, além das forças policiais e da justiça, a sociedade também exerce fundamental papel neste processo, através de uma importante ferramenta, a denúncia. É preciso ficar atento a movimentações suspeitas e acionar as autoridades para noticiar crimes. Continue acompanhando a segunda parte da entrevista com o delegado da Polícia Federal. O inquérito policial ele é o procedimento de partida na persecução criminal. Um bom inquérito fatalmente redundará, se eventualmente a gente constatar que houve a prática de crime, redundará numa condenação futura. Então o inquérito, é bom que a gente esclareça, ele nasce para a gente apurar um fato supostamente criminoso. Alguém ou algum órgão noticia à polícia de que provavelmente aconteceu um crime e a polícia imparcialmente vai buscar elucidar aquele fato. Se perceber que o fato efetivamente constitui crime, aí é papel da polícia trazer aos autos tanto prova de que o crime ocorreu, que a gente chama de materialidade, quanto indícios suficientes de quem foi o autor daquele crime. Então, todo inquérito que consegue demonstrar, se por acaso se detecta que o fato foi criminoso, que esse crime aconteceu, trazendo materialidade, e demonstra quem foi o seu autor, trazendo então a autoria para os autos, ele, no final, depois de oferecida a denúncia pelo Ministério Público, depois de iniciado efetivamente o processo, ele vai se mostrar com uma excelente trilha, um excelente caminho para ser percorrido no curso da ação penal, com um destino a certa condenação. Então, por exemplo, se a gente consegue provar, se a gente consegue trazer aos autos uma interceptação telefônica em que os investigados tratem dessas conversas ilícitas, se a gente depois, por exemplo, consegue cumprir uma busca e apreender material ilícito, você perguntou a respeito de entorpecentes, apreender droga ali no local em que os criminosos a tenham guardado, por exemplo, uma residência, um fundo de um carro e por aí vai, né? Se a gente consegue depois, ouvindo as pessoas, colher testemunhos que indiquem que aquela determinada pessoa realmente é um traficante e não um usuário de entorpecentes, tudo isso é colhido na fase de inquérito e tudo isso vai ser uma trilha segura para que futuramente no processo o Ministério Público consiga demonstrar que aquele sujeito praticou a infração e que o juiz se sinta tranquilo diante daquelas provas para condenar aquele autor de fato, né? Trazendo aí uma condenação para ele e fazendo com que ele pague por aquele crime que ele cometeu. Então o inquérito é o caminho inicial para a gente futuramente ter uma condenação, né? E a gente tem diversas ferramentas, a gente faz vigilância, a gente analisa documentos, a gente representa e o judiciário defere quebras de sigilo bancário, fiscal, interceptação telefônica. A gente tem uma série de ferramentas para elucidar fatos e, se demonstrado que aquele fato foi criminoso, trazer às barras da justiça esses criminosos, esses autores desses fatos. O Ministério Público ele não tem uma bola de cristal para, por exemplo, descobrir quem são as testemunhas daquele fato, para, por exemplo, saber o que aconteceu no local de crime, para evidenciar, por exemplo, o que a vítima disse num primeiro momento. Então, o inquérito policial, já que nele a gente consegue fazer uma perícia no local de crime, traz essa perícia para os autos, a gente consegue identificar testemunhas ali do fato, e trazer essas pessoas para dentro do inquérito, o nome delas, onde elas moram, a versão que elas deram para o fato. Então tudo isso é importante para que mais adiante, ainda que essas pessoas tenham que ser ouvidas mais uma vez lá na justiça, mas pelo menos a gente já sabe quem são elas, o que elas disseram no primeiro momento. A prova que a gente produz, por exemplo, numa cena de crime, por meio de uma perícia criminal, é muito importante, porque essa prova ela não vai conseguir ser reproduzida novamente em juízo. A cena de crime fatalmente vai voltar a ser o que era antes daquele fato delituoso, ela vai desaparecer. O chão vai ser lavado, aquela cadeira que estava quebrada vai ser substituída, o cadáver vai ter sido levado, depois da perícia feita no IML vai ter sido enterrado. Então a gente vai perder todos esses acontecimentos que são visíveis na cena do crime. Então a perícia que é feita naquele momento é super importante depois para o futuro processo. A interceptação telefônica que a gente faz, por exemplo, no curso do inquérito, não vai poder ser reproduzida depois no processo.
aquilo que foi ouvido, gravado e interpretado por policiais e pelo delegado de polícia, aquela interpretação ela vai servir fatalmente depois para o juiz analisar e formar sua convicção. Então, com certeza, o inquérito policial é sim um caminho muito interessante para ser trilhado, é uma fonte muito grande de elementos de prova para que futuramente na ação penal a gente tenha uma futura condenação. O crime, ele não é mais um fenômeno local, ele é um fenômeno que não tem mais localidade para acontecer, e a gente vê, por exemplo, o criminoso que às vezes é de São Paulo, do Rio de Janeiro, atuando na Bahia, atuando em Sergipe, o criminoso de Sergipe atuando no sul do Brasil. Então as organizações criminosas, elas recrutam pessoas dos mais diversos estados da federação e praticam crimes também em vários desses estados. Então a repressão que antes ela necessitava, ela precisava apenas dos meios locais de investigação e de coleta de provas, hoje precisa que as instituições sejam irmanadas para que a gente consiga informações, né, as mais diversas, com o objetivo de combater essas organizações e descobrir quem está ali por trás delas. Então o crime perdeu esse caráter local. A Lei de Organizações Criminosas, a 12.850/2013, como você disse, eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho a esse respeito, né, trouxe vários mecanismos para a gente poder enfrentar essas organizações criminosas. Então traz, por exemplo, a infiltração de policiais nas organizações criminosas, traz o importantíssimo acordo de colaboração premiada, que a mídia conhece e chama delação premiada, né? A gente tem esse acordo de colaboração como sendo importantíssimo para a elucidação, principalmente desses grandes crimes de corrupção, esses crimes que envolvem organizações, às vezes até entranhadas em estruturas governamentais. Então essa nova visão do enfrentamento policial a essas organizações criminosas, esse compartilhamento de ferramentas, de bancos de dados, a utilização dessas novas possibilidades de colheita de provas, como é a infiltração policial, como é a colaboração premiada, vem no sentido de possibilitar que a polícia consiga combater essas organizações que não são mais formadas por pessoas que moram numa mesma localidade, não se utilizam de ferramentas antiquadas como as que anteriormente utilizavam. São organizações que utilizam de internet, que utilizam de comunicações instantâneas, que têm armas de grosso calibre, que têm até grande proximidade, às vezes, com agentes públicos que são corrompidos, né? Então é um novo crime. É um novo crime, um crime muito mais organizado, de tarefas muito bem divididas, de hierarquia muito mais presente, muito mais difícil de ser combatido e que vai exigir um aprimoramento da polícia. A sociedade, ela tem uma arma muito grande nas suas mãos, que é o telefone, que é vir até a polícia, tanto federal, quanto civil, quanto militar, informar do crime de tráfico de drogas que está acontecendo no seu bairro, o crime do qual ela teve notícia, que ela sabe que está acontecendo ali na sua localidade, da pessoa que funciona como recebedor e negociante de drogas ali naquela localidade. Então, se o cidadão, ele se sentir parte desse problema e se sentir ferramenta de resolução do problema, ele vai procurar a Polícia Civil, ele vai procurar a Polícia Militar, ele vai procurar a Polícia Federal para poder noticiar esses crimes. E noticiando, dando essa informação inicial a respeito de quem é esse traficante, qual é o carro que esse traficante tem, qual é o modo de operação desse traficante, que horas essa droga está chegando ali naquela boca de fumo, quem são os usuários, para a gente também poder entrevistar esses usuários e ter certeza de que ali funciona a boca de fumo. Eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga melhorar, incrementar esse combate à criminalidade, sem dúvida nenhuma. Então, a utilização, por exemplo, de instrumentos como Disque Denúncia, ligar para 190 da Polícia Militar, ligar para o próprio plantão da Polícia Federal lá naquela superintendência regional, naquela delegacia descentralizada. Isso é muito importante. Às vezes a gente não precisa nem que a pessoa se identifique. A pessoa pode prestar essa notícia, falar a respeito desse crime, sem se identificar. Basta que forneça o máximo de dados possíveis para a gente começar a trabalhar em cima dessa informação.
Em instantes, nas escolas, a compreensão da arte como a área do conhecimento.